Olá a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao programa Como Viver uma Vida Saudável. Na verdade, todos nós desejamos viver uma vida saudável. Quem não deseja encontrar essa vida saudável? Desejamos e procuramos. Por isso que eu estou aqui hoje para dar umas dicas para que nós possamos encontrar o caminho dessa vida saudável. Bem, eu hoje queria falar sobre algo interessante que nos vai ajudar a compreender como nós podemos encontrar essa vida saudável. Todos nós precisamos de um lugar para viver, ou seja, uma casa. E um lugar confortável contribui bastante para vivermos uma vida agradável e saudável. Bem, na verdade, a nossa vida é comparada a uma casa por Deus. É verdade. E o estado da nossa casa contribui bastante para vivermos uma vida saudável ou não. E é isso que nós iremos abordar hoje. Como é que está a nossa casa? Temos uma casa organizada ou desarrumada? A nossa casa em que podemos encontrar estabilidade, fundamentos, alicerces. Como estão os alicerces da nossa casa? A nossa casa está limpa e cheirosa ou não? Então dá que refletir e pensar sobre isso, porque isso nos ajudará bastante e é extremamente importante para nós vivermos uma vida saudável. Bem, nós hoje iremos, então, ver algumas dicas que nos irá ajudar certamente para alcançarmos esse bem-estar e essa vida agradável e saudável que todos nós procuramos. Em Mateus 7, 24 e 27, nós encontramos na Bíblia alguns exemplos que Deus nos compara com uma casa. E aqui, pelas palavras do Senhor Jesus, Ele nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, não caiu. Não é aquele que edificou a casa sobre a rocha, mas o que edificou a casa sobre a areia caiu e foi grande a sua queda. Bem, aqui nós encontramos que Jesus assemelha a nossa vida como uma casa. E quais serão os alicerces e o fundamento onde nós estamos a construir a nossa casa? Jesus nos ensina que quando nós procuramos a palavra dele para edificar, estabelecer, construir a nossa vida e a nossa casa, nós iremos prosperar, prevalecer e persistir quando vierem os problemas. Porque aqui fala de a chuva, os ventos, as tempestades e os rios, nos fala de problemas. Então, quando nós edificamos a nossa vida, a nossa casa sobre a rocha, quando vierem os dias difíceis, nós iremos ficar firmes. Mas se nós construirmos a nossa casa sobre a areia, nós não iremos prevalecer perante os problemas do dia a dia. Então, Deus até nos diz, que nos ensina que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, que somos pessoas prudentes. Mas que quando nós ouvimos e não praticamos, Deus diz que somos pessoas insensatas. Então, qual é o segredo? Qual é o segredo então? Está na sua palavra, mas não somente ouvir e aplicar no nosso dia a dia. Porque Deus diz aqui em ambos os casos, ambos os dois ouviam. Aquele que ouve e pratica, constrói a casa na rocha. O que ouve e não pratica, constrói a casa na areia. Então aqui a questão não é ouvir, não é? Podemos ouvir, mas se nós não iremos aplicar o conhecimento que nós adquirimos através da palavra de Deus, então isso não vai ser útil para a nossa vida.
Quando nós então praticamos e exercemos aquilo que Deus nos ensina, certamente isso será o segredo para nós vivermos uma vida saudável. Bem, então o segredo está na palavra de Deus, para nós encontrarmos essa vida saudável e estável que todos nós procuramos. Deus nos ensina que nós somos uma casa, não é? E que temos feito com a nossa casa. Como é que está a organização da nossa casa? Nós já vimos a nível de fundamentos, não é? Agora iremos ver em Mateus 12:43, diz assim, que existem espíritos que não são espíritos de Deus, que quando saem da nossa vida, andam por outros lugares e depois voltam. E quando voltam, eles dizem assim, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Vejam, os espíritos que não são de Deus, eles querem voltar para nós. Eles nos consideram como suas casas. Então, nós devemos ter isso em atenção e procurar saber que tipo de espírito habita dentro de nós, porque nós somos uma casa. Então, nós devemos encher esta casa, o conteúdo desta casa, com tudo que é bom, com o Espírito de Deus, com as bênçãos de Deus, com tudo que provém de Deus, para nos ajudar a viver uma vida saudável. Então, aqui diz que voltará para a sua casa que está varrida, adornada e desocupada. Então, às vezes, a nossa vida está vazia, desocupada, e isso não é bom. Nós devemos encher a nossa vida com tudo que é bom, com tudo que vem de Deus, com a sua palavra, com bênção, com paz, com o amor de Deus, com a alegria de Deus. Então, porque isso irá ajudar a manter a nossa casa varrida e adornada. Nós devemos ter a nossa casa, a nossa vida organizada, varrida, limpa, adornada, decorada, cheirosa e perfumada, porque isso nos ajuda a viver uma vida saudável. Então devemos fazer até um check-up, não é? Diariamente e com frequência, como é que está, em que condições se encontra a nossa casa por dentro. Porque é extremamente importante nós vermos a forma que edificamos, os fundamentos da nossa vida, da nossa casa, a organização, a limpeza da nossa casa interior. E na verdade, se não for o Senhor edificar a nossa casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Nós podemos querer fazer algo com as nossas vidas, algo de bom, realizar projetos, objetivos, não é? Cumprir sonhos. Mas, se não for Deus na direção de todas as coisas da nossa vida, em vão será o nosso trabalho. Nós iremos correr, iremos cansar, iremos trabalhar, iremos nos frustrar, se não for Deus a edificar a nossa casa e a nossa vida. Então, que nós possamos pôr Deus sempre em primeiro lugar na direção. Ele irá dar bom conselho, Ele irá dar boa direção, Ele irá trazer a alegria, a força, a sabedoria que nós precisamos a cada dia para edificar a nossa casa, a nossa vida, de forma que nós possamos então viver uma vida saudável. Então nós somos como uma casa. E eis que Jesus te diz assim neste dia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. E assim eu deixo este convite neste dia, para que tu possas abrir a porta e deixar Jesus entrar na tua vida e na tua casa, porque isso certamente irá contribuir para viveres uma vida saudável. Por hoje é tudo. Adeus e até à próxima. Mantenham-se saudáveis.